Você já sentiu que algo no mundo ao seu redor simplesmente não faz sentido? Como se a realidade tivesse dado um bug, desafiando tudo o que você acredita ser possível. No vídeo de hoje, essas histórias vão te conectar com o mistério do desconhecido, mostrando como eventos aparentemente impossíveis podem abrir sua mente para novas perspectivas. Prepare-se para se surpreender e talvez até encontrar respostas para aquelas experiências estranhas que você nunca soube explicar. Curtiu? Então se inscreva no canal e venha desvendar esses mistérios com a gente. Vamos mergulhar em 4 casos reais de falhas na realidade que vão fazer você questionar o que é verdade e o que não é. Esses relatos intrigantes vão mexer com sua cabeça e te fazer repensar o que você acha que sabe sobre o universo. Já passou por um momento em que o tempo pareceu parar? Ou algo inexplicável aconteceu bem diante dos seus olhos? Essas histórias vão te conectar com o mistério do desconhecido, mostrando como eventos aparentemente impossíveis podem abrir sua mente para novas perspectivas. Prepare-se para se surpreender e talvez até encontrar respostas para aquelas experiências estranhas que você nunca soube explicar. Curtiu? Então se inscreva no canal e venha desvendar esses mistérios com a gente. Já sentiu que o mundo ao seu redor deu uma falha, como se a vida travasse por um segundo e mostrasse algo que não explica? Luiz, um caminhoneiro de 48 anos, dirigia por uma estrada de terra que conhecia como a palma da mão. Era um dia quente, o rádio chiava uma música antiga e o cheiro de mato entrava pela janela. Ao fazer uma curva, ele sentiu um frio na espinha. Sabia, com uma certeza que não explicava, que um trator azul ia cruzar seu caminho, forçando-o a parar, e aconteceu. O motorista do trator acenou, como se já tivesse feito isso antes. Luiz ficou tão abalado que perguntou a outros caminhoneiros da região. Alguns admitiram sentir o mesmo naquele trecho, como se o tempo ali se repetisse. Seria aquele pedaço de estrada um lugar onde a realidade se desalinha? Luiz nunca soube, mas passou a evitar aquela curva sempre que podia. Momentos em que o presente parece um espelho do passado, ou até do futuro, desafiam tudo o que achamos que sabemos. Estava arrumando uma caixa de lembranças, quando encontrou algo que a deixou sem chão. Era uma carta, escrita com sua própria letra, mas datada de 2005. O texto falava de um encontro com uma amiga em um café que Margaret nunca visitou. O mais estranho? A amiga mencionada na carta havia morrido anos antes. Intrigada, Margaret guardou a carta, mas meses depois, ao entrar em um café novo na cidade, sentiu um arrepio. O lugar era exatamente como descrito na carta. Ela nunca escreveu aquelas palavras, pelo menos não que se lembrasse. Como uma carta do futuro apareceu em suas mãos. Seria um eco do tempo, uma mensagem que atravessou anos? Margaret nunca encontrou respostas, mas a carta ainda está guardada, como um mistério que ela não ousa desvendar. Hoje, vou contar 4 histórias reais de pessoas comuns, que viveram instantes tão estranhos, que parecem desafiar as leis do tempo. São relatos que vão mexer com sua cabeça e te fazer pensar. E se a realidade não for tão sólida quanto parece? Nossa primeira história vem de uma cidadezinha no interior do Brasil. Agora viajamos para a Escócia. Em 1992, Margaret, uma bibliotecária de 60 anos, estava arrumando uma caixa de lembranças quando encontrou algo que a deixou sem chão. Era uma carta, escrita com sua própria letra, mas datada de 2005. O texto falava de um encontro com uma amiga em um café que Margaret nunca visitou. O mais estranho? Começou a ter sonhos que pareciam mais reais do que a própria vida. Em um deles, ela caminhava por uma praça, quando uma mulher de cachecol vermelho lhe entregava um chaveiro com a inscrição: "Você já passou por aqui." Ao acordar, Sofia tentou esquecer. Mas dias depois, enquanto passeava, a mesma mulher do sonho apareceu. Sem dizer uma palavra, ela entregou o mesmo chaveiro. Sofia, com o coração acelerado, tentou perguntar quem ela era, mas a mulher sumiu na multidão. Desde então, Sofia se pergunta se viveu um momento que já havia acontecido, como se o tempo tivesse dado um nó. Pesquisadores sugerem que sonhos assim podem ser o cérebro captando fragmentos do futuro. Mas Sofia acredita que foi mais
um instante em que a realidade se repetiu. A amiga mencionada na carta havia morrido anos antes. Intrigada, Margaret guardou a carta. Mas meses depois, ao entrar em um café novo na cidade, sentiu um arrepio. O lugar era exatamente como descrito na carta. Ela nunca escreveu aquelas palavras. Pelo menos não que se lembrasse. Como uma carta do futuro, apareceu em suas mãos. Seria um eco do tempo, uma mensagem que atravessou anos. Margaret nunca encontrou respostas, mas a carta ainda está guardada, como um mistério que ela não ousa desvendar. O terceiro caso aconteceu em 2010, nos Estados Unidos. Sofia, uma jovem de 25 anos que trabalhava em uma livraria, começou a ter sonhos que pareciam mais reais do que a própria vida. Em um deles, ela caminhava por uma praça, quando uma mulher de cachecol vermelho lhe entregava um chaveiro com a inscrição: "Você já passou por aqui?" Ao acordar, Sofia tentou esquecer, mas dias depois, enquanto passeava, a mesma mulher do sonho apareceu. Ele notou que os eventos estranhos sempre aconteciam em noites de céu claro, com estrelas brilhando. Coincidência, talvez, mas ele passou a acreditar que aquele trecho da estrada tinha algo especial, uma energia que confundia o tempo. Ele nunca encontrou uma explicação, mas seu caderno, hoje com os filhos, é um registro de um mistério que ele viveu. Sem dizer uma palavra, ela entregou o mesmo chaveiro. Sofia, com o coração acelerado, tentou perguntar quem ela era, mas a mulher sumiu na multidão. Desde então, Sofia se pergunta se viveu um momento que já havia acontecido, como se o tempo tivesse dado um nó. Pesquisadores sugerem que sonhos assim podem ser o cérebro captando fragmentos do futuro. Mas Sofia acredita que foi mais um instante em que a realidade se repetiu. Por último, temos a história de Rosa, uma costureira de 68 anos de um vilarejo no México. Em 2018, ela começou a notar que certos dias pareciam presos. Ela acordava, preparava seu café e, ao sair para o mercado, sabia exatamente o que ia encontrar: um cachorro latindo, uma vizinha varrendo a calçada, ou até a frase que o padeiro diria. Certa vez, Rosa previu que uma enchente destruiria a ponte do vilarejo. Tentou avisar, mas ninguém levou a sério. Quando a enchente veio, exatamente como ela viu, Rosa ganhou fama de vidente, mas ela não se sentia assim. Pelo contrário, vivia com medo de estar presa em um ciclo que não controlava. Seria sua mente captando sinais do futuro? Ou o tempo naquele vilarejo estava realmente se dobrando? Essas histórias nos fazem parar e refletir. E se o tempo não for uma linha reta? E se, em certos instantes, ele se curvar? Talvez um sonho que se tornou realidade, ou uma sensação que não explica. Essas histórias nos mostram que essas experiências, por mais estranhas que sejam, são parte do que nos torna humanos. Elas nos convidam a olhar para o mundo com curiosidade, a prestar atenção nos detalhes que parecem fora da curva, nos mostrando pedaços do que já foi ou do que ainda será. Louise, Margaret, Sofia e Rosa viveram momentos que parecem impossíveis, mas que ecoam em algo que todos nós já sentimos. Quem nunca teve a sensação de que um lugar, uma conversa ou até um sonho parecia familiar demais? Esses instantes nos conectam a um mistério que atravessa gerações, nos fazendo questionar o que é real. Pense por um momento. Já aconteceu com você? Um momento em que tudo parecia fora de lugar, como se você já tivesse vivido aquilo antes. Luiz, o caminhoneiro, começou a carregar um caderno onde anotava cada vez que sentia aquele eco na estrada. Ele notou que os eventos estranhos sempre aconteciam em noites de céu claro, com estrelas brilhando. Coincidência, talvez, mas ele passou a acreditar que aquele trecho da estrada tinha algo especial, uma energia que confundia o tempo. Ele nunca encontrou uma explicação, mas seu caderno, hoje com os filhos, é um registro de um mistério que ele viveu. Margaret, a bibliotecária, decidiu investigar a carta misteriosa. Ela procurou antigos colegas, visitou arquivos da cidade, mas ninguém sabia de onde aquele papel veio. O que a intrigava era a data, 2005, como algo que ela escreveu, ou supostamente escreveu, podia existir antes do tempo? Margaret começou a ler sobre casos parecidos. Eles nos fazem perguntar:
E se o tempo não for tão simples quanto parece, elas nos mostram que o mundo é cheio de enigmas, de instantes que desafiam a lógica. Talvez a resposta esteja em prestar mais atenção aos sinais ao nosso redor, aos momentos que parecem fora de lugar. Porque quem sabe, talvez todos nós, em algum momento, vivamos uma falha na realidade. E quando isso acontecer, estaremos prontos para enfrentar o mistério? E se em certos momentos ele se dobrar, nos mostrando algo que não explica? Cientistas ainda tentam entender se essas sensações são apenas truques da mente, como o déjà vu, ou se há algo mais, talvez ligado a forças que ainda não compreendemos. De pessoas que encontraram objetos ou mensagens que pareciam fora de lugar no tempo. Ela passou a acreditar que, de alguma forma, o futuro pode deixar rastros no presente, como pegadas que ainda não demos. Sofia, a jovem da livraria, guardou o chaveiro como um talismã. Ela começou a estudar sonhos e premonições, descobrindo que muitas pessoas relatam experiências como a dela. Alguns cientistas dizem que o cérebro pode, em raros momentos, captar informações além do presente, como se fosse uma rádio sintonizando uma frequência diferente. Sofia não sabe se acredita nisso, mas passou a anotar seus sonhos buscando pistas. Ela nunca mais viu a mulher de cachecol, mas a frase "você já passou por aqui" ainda ecoa em sua mente. Rosa, a costureira, decidiu enfrentar o medo. Ela conversou com outros moradores do vilarejo e descobriu que alguns também sentiam que certos dias pareciam repetidos. Um ancião local acreditava que o rio, perto do vilarejo onde os eventos estranhos aconteciam, tinha uma força que confundia o tempo. Rosa, que nunca foi de superstições, começou a notar que os momentos de repetição eram mais fortes perto da água. Ela passou a evitar o rio em dias chuvosos, e os episódios diminuíram. Ainda assim, ela carrega a sensação de que algo maior está em jogo. Essas histórias nos mostram que a realidade pode ser mais frágil do que imaginamos. Cada relato nos conecta a uma experiência que de alguma forma já sentimos. Talvez você já tenha entrado em um lugar e sentido que já esteve lá, sem nunca ter ido. Ou sonhado com algo que, dias depois, aconteceu. Esses momentos, por menores que sejam, nos ligam a um mistério que atravessa o tempo e o espaço. O que torna esses casos tão intrigantes é como eles ressoam em nossas vidas. Louise, Margaret, Sofia e Rosa não têm respostas claras, mas suas histórias nos convidam a refletir. Elas nos mostram que o mundo é cheio de enigmas, de instantes que desafiam a lógica. Talvez a resposta esteja em prestar mais atenção aos sinais ao nosso redor, aos momentos que parecem fora de lugar. Porque, quem sabe, talvez todos nós, em algum momento, vivamos uma falha na realidade. E quando isso acontecer, estaremos prontos para enfrentar o mistério. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal, deixaram aquele like maroto, compartilharam o vídeo com os amigos e ainda comentaram suas próprias histórias. Vocês fazem esse canal crescer e transformam cada vídeo em uma conversa incrível. Continuem interagindo, porque é com vocês que construímos essa comunidade.